Você já ouviu falar de Davi, o pastor que venceu gigantes, enfrentou perseguições, cometeu erros, mas se tornou um dos maiores reis da história de Israel? A história de Davi é uma jornada completa, cheia de fé, coragem, desafios e lições que nos inspiram até hoje. Ele começou como alguém pequeno, esquecido pela família, mas Deus o escolheu para algo grandioso. Hoje, você vai conhecer cada detalhe dessa trajetória emocionante, desde os campos de pastores até o trono de Israel. E se você gosta de histórias bíblicas inspiradoras, já deixe o like nesse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos conteúdos. Agora, prepare-se para viajar no tempo e descobrir como Davi se tornou o homem segundo o coração de Deus. Vamos lá! Davi nasceu na cidade de Belém, uma vila pequena e humilde de Israel. Ele era o filho mais novo de Jessé, e por ser o caçula, era relegado a cuidar das ovelhas da família. Esse trabalho, que muitos viam como insignificante, era, na verdade, um treinamento que Deus estava usando para preparar Davi para algo muito maior. Enquanto seus irmãos estavam envolvidos em outras atividades ou na guerra, Davi passava dias e noites no campo, protegendo e liderando o rebanho. E olha só, ele enfrentava leões e ursos para proteger as ovelhas. Mas além da coragem e da força física, Davi tinha um coração temente a Deus. Enquanto cuidava das ovelhas, ele aproveitava o silêncio dos campos para louvar, orar e criar canções que mais tarde se tornariam os salmos que conhecemos hoje. Um exemplo é o Salmo 19, onde Davi escreveu: "Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra das suas mãos." Mesmo sendo um simples pastor, Deus já via o potencial de Davi. Enquanto sua família o tratava como alguém sem muita importância, Deus olhava para seu coração. Em 1 Samuel 16:7, o Senhor disse: "O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração." Essa é uma das lições mais fortes da vida de Davi. Não importa o que os outros veem em você, importa o que Deus vê. E Deus viu em Davi um coração humilde, obediente e cheio de fé. E foi esse coração que levou Deus a escolher Davi para algo extraordinário. Vamos ver agora como ele foi ungido como o futuro rei de Israel, mesmo quando ninguém esperava. Em Samuel capítulo 1, versículo 16, vemos um momento que mudaria para sempre a vida de Davi. O profeta Samuel recebeu uma ordem direta de Deus: ir até Belém e ungir um dos filhos de Jessé como o próximo rei de Israel. Isso porque Deus havia rejeitado Saul, o primeiro rei, por sua desobediência. Agora, ele escolheria alguém segundo o seu coração. Quando Samuel chegou à casa de Jessé, o pai de Davi apresentou seus 7 filhos mais velhos. Eram homens altos, fortes e com aparência de guerreiros. Quando Samuel viu Eliabe, o primogênito, pensou: certamente é este que o Senhor escolheu. Mas Deus disse algo surpreendente: "Não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração." Depois de passar por todos os filhos, Samuel perguntou a Jessé: "Estes são todos os seus filhos?" Foi então que Jessé lembrou de Davi, que estava no campo cuidando das ovelhas. Ele nem sequer tinha sido chamado para a ocasião. Quando Davi chegou, Deus falou a Samuel: "É este." E ali, diante de sua família, Davi foi ungido como o futuro rei de Israel. Mas preste atenção, Davi não foi para o trono imediatamente. Ele voltou para o campo, para continuar cuidando das ovelhas. Isso nos ensina que, mesmo depois de sermos chamados por Deus, ainda há um tempo de preparação. Davi tinha a promessa, mas ele precisaria esperar pelo tempo certo para se tornar rei. Enquanto isso, Deus estava moldando seu caráter e fortalecendo sua fé. E essa fé seria posta à prova de uma forma impressionante. Agora, vamos ver como Davi enfrentou um gigante que aterrorizava todo o exército de Israel.
chegamos a um dos momentos mais icônicos da história de Davi. Sua batalha contra Golias. Enquanto o exército de Israel estava em guerra contra os filisteus, um gigante chamado Golias, de quase 3 metros de altura, desafiava o povo de Deus. Ele vinha todos os dias ao campo de batalha, insultando Israel e dizendo: "Escolham alguém para lutar comigo. Se ele me vencer, seremos seus escravos. Mas, se eu vencer, vocês serão nossos escravos." Por 40 dias, ninguém teve coragem de enfrentá-lo. Enquanto isso, Davi, ainda um jovem pastor, foi enviado por seu pai para levar comida aos seus irmãos no campo de batalha. Quando ele ouviu o desafio de Golias, ficou indignado. Ele não podia aceitar que o nome de Deus fosse desonrado daquela forma. E com uma fé inabalável, Davi decidiu que enfrentaria o gigante. Davi não usou armadura, nem espada. Ele foi com sua funda, 5 pedras e, acima de tudo, sua confiança em Deus. Ele correu em direção ao gigante e, com uma única pedra, acertou a testa de Golias, derrubando-o. A vitória foi instantânea e gloriosa. Essa história nos ensina que, com fé em Deus, não importa o tamanho do nosso desafio. Assim como Davi, podemos vencer os gigantes que aparecem em nossas vidas. Após a vitória sobre Golias, a vida de Davi começou a mudar drasticamente. Ele foi chamado para servir na corte do rei Saul, inicialmente como músico. Isso porque Saul sofria de um espírito maligno que o atormentava, e Davi, com sua harpa e canções, conseguia trazer paz para o rei. Esse momento marcou o início da convivência de Davi com a realeza. Mas também foi aqui que começaram alguns dos maiores desafios da sua vida. Davi rapidamente se tornou muito querido entre o povo de Israel. Ele era valente, carismático e, acima de tudo, tinha o favor de Deus. A fama de Davi crescia a cada dia, especialmente após suas vitórias militares. O povo começou a cantar: "Saul matou milhares, mas Davi, dezenas de milhares." Essas palavras mexeram profundamente com Saul. O que era uma parceria promissora entre rei e servo, logo se transformou em inveja e paranoia. Saul começou a enxergar Davi como uma ameaça ao seu trono. Essa inveja de Saul se tornou tão grande que ele tentou matar Davi várias vezes. Em uma ocasião, ele até lançou uma lança contra Davi enquanto ele tocava a harpa. Apesar de tudo isso, Davi permaneceu fiel ao rei e não revidou. Ele sabia que Saul ainda era o rei ungido por Deus e confiava que o Senhor cuidaria de tudo no tempo certo. Mas o tempo que Davi passou na corte de Saul também trouxe um presente especial: sua amizade com Jonatas, o filho do rei. Jonatas e Davi desenvolveram uma amizade profunda, baseada na lealdade e no respeito. Jonatas acreditava no plano de Deus para a vida de Davi, e mesmo sendo o herdeiro natural do trono, ele reconheceu que Davi era o escolhido de Deus. Em 1 Samuel 18:3, vemos que Jonatas fez um pacto de amizade com Davi e até deu a ele suas vestes reais como sinal de apoio. Essa amizade foi um alívio para Davi em meio às perseguições de Saul. Mas, eventualmente, Davi teve que fugir para salvar sua vida. A partir daqui, começa uma nova fase de sua jornada. A do rei perseguido, um período cheio de desafios e aprendizado. Ao fugir de Saul, Davi passou anos vivendo como um fugitivo. Ele precisou se esconder em cavernas, desertos e até mesmo em territórios inimigos para escapar da fúria do rei. Esse período foi extremamente difícil. Imagine só, um homem que havia sido ungido por Deus como rei, vivendo como um exilado, fugindo para salvar sua vida. Mas foi nesse tempo de provação que Davi compôs muitos dos salmos que lemos hoje. Um exemplo poderoso é o Salmo 57, que ele escreveu enquanto se escondia em uma caverna. Ele diz: "Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades." Mesmo em meio às dificuldades, Davi nunca perdeu sua confiança em Deus.
Ele sabia que Deus estava no controle, mesmo quando as circunstâncias pareciam dizer o contrário. Um dos momentos mais marcantes dessa fase foi quando Davi teve a oportunidade de matar Saul. Em 1 Samuel 24, vemos que Saul entrou em uma caverna onde Davi e seus homens estavam escondidos. Os homens de Davi o incentivaram a matar o rei e acabar com a perseguição, mas ele recusou. Davi disse: "Não levantarei a mão contra o meu senhor, porque ele é o ungido do Senhor." Esse ato de misericórdia nos mostra a integridade de Davi e sua total confiança no tempo de Deus. Ele sabia que não precisava forçar as coisas, porque o Senhor cumpriria suas promessas no momento certo. Essa parte da história de Davi nos ensina que, mesmo nos momentos mais difíceis, devemos confiar em Deus e agir com integridade. Davi não deixou que a amargura ou o desespero tomassem conta de seu coração. Ele escolheu a fé, e isso fez toda a diferença. Depois de anos de fuga e sofrimento, Davi finalmente se tornou rei, primeiro de Judá e depois de todo o Israel. Seu reinado foi marcado por conquistas importantes. Ele unificou o reino, estabeleceu Jerusalém como a capital de Israel e trouxe para lá a Arca da Aliança, transformando a cidade no centro espiritual do povo de Deus. Mas mesmo como rei, Davi continuava sendo um homem falho. Um dos episódios mais conhecidos foi o pecado com Batseba. Davi viu Batseba, esposa de Urias, e acabou cometendo adultério com ela. Para esconder o pecado, ele tramou a morte de Urias. Esse momento foi um ponto baixo em sua vida. Mas o que mais se destaca é como ele lidou com as consequências. Quando o profeta Natã confrontou Davi, ele reconheceu seu erro e se arrependeu profundamente. Em Salmo 51, Davi clama: "Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável." Esse arrependimento sincero nos ensina que mesmo quando falhamos, podemos encontrar misericórdia em Deus. Ele perdoa aqueles que se arrependem de verdade. Davi teve erros e acertos, mas foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus porque nunca perdeu sua fé e sempre buscou a vontade do Senhor. Seu reinado deixou um legado poderoso que culminou na promessa de Deus de que sua linhagem traria o Messias. A história de Davi é mais do que um relato de vitórias e derrotas. É um lembrete de que Deus usa pessoas imperfeitas para cumprir seus propósitos. Davi foi pastor, guerreiro, rei, poeta e, acima de tudo, um homem que confiava em Deus, mesmo nos momentos mais sombrios. Sua vida nos ensina sobre fé, coragem, arrependimento e esperança. Agora é a sua vez. O que mais te inspira na história de Davi? Deixe aqui nos comentários e não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.